Impeachment. Essa é uma daquelas palavras que vira e mexe marcam a política brasileira, não é mesmo? Mas de onde exatamente veio essa ideia? Pois é isso que vamos investigar hoje. A gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, rastreando a jornada desse conceito. Vamos começar lá nas cortes da Inglaterra medieval e ver como ele se transformou nessa ferramenta tão constante e, claro, tão controversa, presente em todas as constituições da história do Brasil. Bom, nosso roteiro de hoje vai ser bem cronológico. Primeiro, vamos entender direitinho o que é um crime de responsabilidade. Depois, a gente viaja para as origens do processo e, por fim, vamos ver como cada Constituição brasileira, desde o Império até a República, vai moldando e adaptando essa ferramenta tão poderosa. Vamos começar pelo básico. Na sua essência, o impeachment sempre teve um propósito bem claro: ser um mecanismo para afastar o mau gestor do poder. É, basicamente, a forma mais drástica de responsabilizar as mais altas autoridades de uma nação. Mas aqui tem um ponto crucial. É muito importante entender que o crime de responsabilidade não é um crime comum, como um roubo, por exemplo. Não. Ele é uma infração político-administrativa. Isso significa que o julgamento não acontece no Poder Judiciário, mas sim no Legislativo. E a ofensa aqui é contra os deveres e a confiança que o cargo exige. E essa diferença é fundamental. De um lado, a gente tem o processo político-administrativo, que é julgado pelo Legislativo e a principal punição é a perda do cargo. Do outro lado, o processo penal, julgado pelo Judiciário, com penas que estão lá no Código Penal, valendo para qualquer cidadão. Entender essa distinção é a chave para compreender todo o processo. Certo, mas de onde veio essa ideia toda? O impeachment, claro, não é uma invenção brasileira. A nossa forma de ver o Instituto foi moldada por dois grandes modelos históricos, o inglês e o americano. Vamos dar uma olhada em como cada um contribuiu para essa história. Lá na sua origem, na Inglaterra medieval, o processo tinha um caráter muito mais criminal do que político. E o alvo, olha só que curioso, nunca era o rei. Ele era protegido por aquele princípio de que o rei não erra. O impeachment servia, então, para punir os ministros e conselheiros dele, com a Câmara dos Comuns acusando e a Câmara dos Lordes fazendo o julgamento. Mas foram os Estados Unidos que, digamos, mudaram o jogo. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores da nação, redefiniu o impeachment. Ele defendeu que não se tratava de punir um crime comum, mas de usar um instrumento político. O objetivo não era tanto punir uma pessoa, mas sim proteger a própria república contra o abuso de poder. Uma grande virada de chave. E foi exatamente essa filosofia que o Brasil mais tarde viria a adotar. A ideia de que o impeachment é uma ferramenta política, parte daquele famoso sistema de freios e contrapesos entre os poderes. Bom, essa foi a grande herança americana que moldou o processo como a gente conhece hoje. Agora sim, vamos desembarcar no Brasil. A nossa primeira Constituição, a do Império, lá de 1824, já trazia um mecanismo de responsabilização. Mas como é que isso funcionava em uma monarquia? Pois é, o artigo 99 da Constituição Imperial já entrega o jogo. Ele dizia com todas as letras: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. E continua: ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, a gente herdou o modelo inglês e com ele aquela grande limitação. A responsabilização parava antes de chegar no topo do poder. Então, o sistema no Império era bem limitado. Ele seguia a lógica inglesa, onde só os auxiliares do poder, como ministros e conselheiros, podiam ser alvo. O processo já tinha essa estrutura que a gente reconhece, com a Câmara acusando e o Senado julgando, mas o poder máximo, esse, continuava intocável. A proclamação da República, em 1889, foi sem dúvida o ponto de virada mais importante para a ideia de responsabilização presidencial no Brasil. A mudança de regime trouxe junto uma mudança radical de filosofia. E a mudança foi filosófica, foi total. A gente saiu de um imperador que era inviolável por lei para um presidente da República que é, por definição, legalmente responsável pelos seus atos. Acabava ali, pelo menos no papel, a ideia de um chefe de Estado acima da lei. Com a Constituição de 1891, o Brasil abraçou de vez o modelo americano. O presidente passou a ser responsável, a Constituição definiu quais atos seriam considerados crimes de responsabilidade e aquele rito processual com a Câmara e o Senado foi solidificado. As bases do sistema que dura até hoje foram lançadas ali. Vamos avançar um pouco no tempo. Agora a gente vai ver como o Instituto do Impeachment foi se moldando ao longo das turbulentas marés políticas do século XX no Brasil.
porque cada nova Constituição trazia suas próprias regras e adaptações. A história do impeachment do século XX é uma verdadeira montanha-russa, refletindo a estabilidade do país. Em 1934, tentaram criar um tribunal misto. Com o autoritarismo do Estado Novo em 1937, as regras foram afrouxadas. A democracia de 1946 restaurou o modelo clássico. E em 1967, já sobre o regime militar, uma nova barreira foi criada, a exigência de 2/3 dos votos na Câmara para a acusação ir adiante. E aqui vem um dos fatos mais curiosos e importantes. No meio dessa instabilidade toda, a democrática Constituição de 1946 deu origem à Lei 1079, de 1950, a famosa Lei do Impeachment. E pasmem, é basicamente a mesma lei, claro, com suas alterações, que rege o processo até os dias de hoje. Um legado daquele breve período de reconstrução democrática. Bom, olhando para essa história toda, com tantas mudanças de regime, de regras, de tudo, uma coisa se destaca: a persistência da ideia de responsabilização. Parem para pensar nisso um segundo. Do Império à ditadura, da República Velha à Nova República, todas as nossas constituições, sem exceção, mantiveram alguma forma de impeachment. A ferramenta sempre esteve lá, mesmo que o seu poder e a sua aplicação mudassem drasticamente com o regime político da vez. Então, a gente fica com a pergunta: o que essa persistência toda revela? Mesmo nos períodos mais autoritários, a ideia de que o poder não deve ser absoluto nunca foi totalmente apagada da lei. A verdadeira questão que essa história nos deixa para pensar é: essa presença constante do impeachment é um sinal da força da nossa democracia ou é um sintoma da sua eterna instabilidade? Fica aí a reflexão.